Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro Ferraz e para quem não aguenta mais, meu nome é Alessandro Ferraz mesmo. Só para dar um recado para esse grupo, né, além do Face, o grupo que passou aí para a segunda fase de analista de promotoria, aliás, deixando bem claro, os que já estão na segunda fase, tem mais de 50%, e aqueles que de repente podem aí estar na rabeira, como a gente fala, 49, 48%, tem questão lá que pode, né, pode ter recurso, a gente não sabe. Eu tenho uma história um pouco difícil com recurso, que às vezes você faz um recurso lindo, óbvio, e o pessoal não aceita. Eu nunca vou me esquecer do recurso mais claro que eu fiz na vida, que foi que o sujeito colocou na ESAF, Andreucci está aqui no estúdio, já vem falar com vocês, vocês não vão acreditar. Ele colocou que Brasília, ele equiparou Brasília ao Distrito Federal. Né? Brasília, Distrito Federal, capital do Brasil. Quer dizer, são coisas distintas, né? Tudo bem que Brasília está dentro do quadrilátero, né, Distrito Federal, mas não pode simplesmente trocar ali as bolas. Eu falei, não, gente, é recurso garantido. A ESAF ignorou. Então eu já vi questão de idade, às vezes você olha, está errado e tal. Então eu fico um pouco receoso. Enfim, questão de recursos, quando tiver tese a gente vai deixar para vocês aí. Bom, eu estou aqui hoje para bater um papo, não só eu e o professor Andreucci. Vem cá, vem aqui, professor. Vem aqui que o senhor já está com o seu microfone, então não pode roubar tanto a minha fala hoje. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Então, Vamos ficar juntinho aqui, ficar muito pertinho. Bem, eu gosto dessa proximidade. Está friozinho, tá né? Frio, né? Tá friozinho, então deixa eu já te... olha lá, o rapaz lá não para de rir, né? O Thiago gosta dessas gravações. Deixa eu falar uma coisa, mestre. Segunda fase de analista de promotoria. Discutimos a base do curso e ver se eu entendi corretamente, porque eu fiz um formato e depois discuti com os mestres que vão tomar conta desse curso, principalmente no que tange à redação. Sem dúvida. Porque lá você vai ter 2 temas, 2 redações. Um que vai versar sobre penal ou processo penal e o outro de tutela ou processo civil. Exato. No que o professor Andreucci vai captar nessa parte de penal e processo penal. Professor, a ideia... o senhor vai ter aí aproximadamente, sei lá, 6, 7 horas para cada matéria. A ideia é trazer um tema e ficar fazendo a redação com o aluno, ou isso a professora, de repente, de português vai dar a estrutura e o senhor pensa mais em trabalhar o assunto para ter mais hipóteses? Como é que o senhor acha? Eu acho que o formato melhor, Alessandro, é trabalhar mesmo o tema com os alunos, né? E a forma, obviamente, cada um tem um estilo, cada um tem a sua forma de escrever, né? E a professora de português, obviamente, com a maestria que lhe é característica, ela vai dar, então, para vocês a formatação, mais ou menos, como é o que você tem que colocar ali, mais ou menos, a parte redacional. A parte jurídica mesmo é que a gente vai dar o fundamento, né? Obviamente que a gente vai dar algumas dicas. Olha, tem que começar por esse tema, né? Colocar o miolo tem que ser sobre um determinado tema, conclui dessa forma. Por exemplo, né, se de repente o senhor chega e começa, eu sou aluno, eu quero saber mais ou menos como vai ser essa parte. Então seria mais ou menos assim, o senhor começa dizendo, olha, se fosse a tua redação... disserte sobre causas extintivas de punibilidade. Pois não, então, se você falar causas extintivas ou causas de extinção de punibilidade, você começa pelo primeiro, o que é punibilidade. Então você vai falar que o Estado detém o jus puniendi, que o jus puniendi faz parte do crime com uma punibilidade, e aí nós vamos te indicar o que é o jus puniendi, que há causas que retiram do Estado o poder de punir, que o Código Penal traz algumas causas, no artigo 107, não é um rol taxativo, mas sim um rol exemplificativo, porque tem outras causas fora. Bacana. E aí nós vamos falar das espécies de causas de extinção, as causas, né, que o código traz, as outras, e aí nós vamos fazendo, né, aquele trabalho de desenvolvimento. Perdendo tempo, por exemplo, falando, olha, redige esse parágrafo assim, 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 isso é um trabalho da primeira etapa. Exatamente. Porque senão você vai ficar só com 2, 3 teses possíveis. Então a gente indicar para o aluno o seguinte, pessoal, existe uma forma de se escrever alguma coisa, né? Então se ele me pergunta o seguinte, fale sobre as causas de extinção
da punibilidade. Eu já estou aí. Se ele me fale sobre as excludentes de ilicitude ou de antijuridicidade. Ora, eu primeiro preciso começar que dentro da teoria do crime, num aspecto analítico, o crime é um fato típico, antijurídico e culpável, a antijuridicidade é um requisito do crime, né? Que a antijuridicidade é uma relação de contrariedade entre o fato e o ordenamento, e que nem todo fato típico necessariamente é antijurídico, porque existem causas que retiram, retiram a ilicitude do fato. E aí nós falamos de legítima defesa, de estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, falamos do excesso, e aí é assim mais ou menos que a gente vai dar o tema. Boa. Se eu estou falando de prisão cautelar, então eu vou falar primeiro dos tipos de prisão. Prisão, ela pode ser a prisão com pena, que é a prisão penal, a prisão sem pena, que é a prisão cautelar de natureza processual, não é? Ela tem uma provisoriedade, não é? Uma prisão que não implica em reconhecimento de culpa, falo do princípio constitucional da presunção de inocência, aí eu vou falar dos tipos de prisão, a prisão em flagrante, a prisão provisória, a prisão temporária, né, a prisão preventiva. Então aí vamos falar um pouquinho disso e aí a gente faz sempre sempre buscar aquele fundamento constitucional, se ele existir, né, e a gente conceituar já o tema. Prisão cautelar, não vou nem comprar o curso. Eu aposto muito nesses temas, mas a gente tem que pensar o seguinte também, viu, pessoal? Banca de concurso é assim. A banca pensa o quê? Eu faço prova, a minha vida inteira fui professor e faço prova. Eu penso assim, o que o aluno acha que eu vou perguntar? Tal coisa, aí eu não pergunto a outra. Entendi. Você entendeu? Então a banca pode perguntar, pode achar, o aluno acha que vai cair isso daí, então ele vai estudar isso, aí ele pergunta outro. Então não é assim. Não é. A gente precisa tentar fechar tudo. Obviamente que eu não nunca vou me esquecer de um colega que fez uma coisa maluca. Nós estudávamos juntos e hoje ele é delegado federal e ele brincava, ele falou assim, ele já tinha 4 anos à minha frente de estudo e fiz aula na época no Marcato, né? Um curso muito bom, o professor trabalhou em tantos lugares. Dei aula lá. E na época ele falou assim, cada um dá uma matéria e tal. Eu comecei a trabalhar civil, ensinando o cara. Ele falou, eu não dou mais aula, só você que dá aula. Eu falei, por quê? Seu jeito de ensinar é bom. Bom, o cara passou e eu não. Quer dizer, aí eu descobri que o meu negócio era dar aula. Era ensinar. E ensinar. E o cara hoje tá rico e ele tá lá trabalhando, você tá aqui gravando aula. O delegado federal e eu tô aqui ralando. Agora, o que eu queria contar é o seguinte, quando o professor contou isso. Mas, por exemplo... Na prova de procurador do município, um colega, ele leu todos os aspectos de município na Constituição. Andreucci, foi incrível. Foi exatamente o que um outro colega falou, nós estudávamos num grupo, o colega falou, toma cuidado, de repente, de propósito, caiu tudo quanto é coisa de competência estadual. Mas é assim. Isso. Então, por exemplo, fala assim, não estuda reabilitação que não cai, porque tá um instituto já antigo, vetusto, pode cair. Entendi. Ora. Você percebe? Então não tem o que não possa cair, tá, pessoal? Então a gente precisa pôr isso na cabeça. Quer dizer, como a gente não... Claro que nós vamos tentar fechar dentro dos assuntos... Apesar que a senhora acertou na veia uma atualidade, hein? Que foi aquela do feminicídio. Que eu olhei a tua aula e fui ver a prova. Caiu na lata. Falou, isso é novidade, eles gostam de novidade. Sim, então. Então tem que ficar pode, né? Claro. Não estou dizendo que não vai cair isso, né? Claro. Mas eu estou dizendo, a gente não pode só pensar isso. O que é mais importante vai cair... Não. É que nem aquela história, para o Ministério Público é mais importante, eu só vou estudar isso. Não, não é assim. É perigoso, né? É perigoso. Na verdade, eu entendo, eu gosto de trabalhar com direito por isso. Tem de fazer isso, tem porque é obrigação, né? Sim. Estudar o que tem a ver diretamente ligado à instituição, o órgão, você tem obrigação. Agora, dá o pulo do gato. Exatamente, é o que eu sempre falo para os alunos. Não adianta saber o que todo mundo sabe, pessoal. Saber o que todo mundo sabe não vai te colocar lá dentro. Você tem que saber o que os outros não sabem, porque é justamente aí que você vai passar na frente deles, não é verdade? Então é pensando nisso. O que todo mundo sabe é o arroz com feijão, o basicão, isso você tem obrigação de saber. Não é isso que nós vamos dar também. Agora, eu vou te dar algumas dicas, e mesmo que eu não consiga fechar todos os temas no nosso horário, Alessandro, eu vou pegar e vou dar também alguns outros temas para o aluno estudar em casa, né? Então, por exemplo, não deu tempo de eu ver tal tempo, porque é humanamente impossível com o nosso tempo fazer tudo isso. Mas olha, não esquece de ver tal tema. Entendi. Porque quem sabe, leitura complementar, sim, né? Leitura complementar. Andreucci, já que aqui é bate-papo mesmo, eu queria saber mais ou menos como nós vamos desenvolver o curso. Além das redações, as perguntas discursivas não versarão sobre os assuntos de vocês. Ou seja, as perguntas versarão sobre outros assuntos. Exemplo, direito constitucional, direito administrativo. E elas... Menos importantes, diga-se de passagem, né? Porque o direito penal... E elas isoladamente valem... Cada uma vale 10, vai dar 50% da prova. Cada redação, que eu chamo de tema lá, né? Você vai ter 25 mais 25.
E aí vem a pergunta, e faço essa pergunta porque, caso os senhores não saibam, eu já sou amigo do Andreucci há muitos anos, e o professor Andreucci foi escrevente aos 17 e já um pouco mais idoso, aos 22. Aos 22. Entrei no Ministério Entrou Público. no Ministério Público. E agora, aos 31, eu aos estou 31 está aqui no NEAF, no NEAF. 31 anos de NEAF. Eu fico feliz. E aí eu pergunto para o senhor, se o senhor estivesse na pele desses caras, hoje eu recebi um inbox e aí me perguntaram, e é por isso que eu vou colocar de novo o curso de primeira fase para a pessoa assistir. O senhor acha importante, mestre? Sim, sem Seja dúvida bem nenhuma, sincero, não é pessoal. porque está aqui. Por que eu estou falando? Claro. Eu achei, será que é muita matéria? Mas as questões podem Não, sair pode dali, sair né? dali. Aliás, vão sair dali. Você pode ter Então, certeza. o curso de primeira fase lá do NEAF foi extremamente rico. E o que o professor está falando é o Sim. seguinte, para a segunda fase, para as questões, tirando a parte de penal tal, Sim. que, aliás, eu minto. Aliás, podia até reassistir a parte de penal também. Ah, Se porque você ele disponibilizar. pode usar- Sim, pode cair sobre outros temas. É verdade, ele pode usar na Opa, redação o claro. tema. Não, então nós Se eles vamos perguntarem, fazer... por exemplo, Poxa, professor, vai fazer uma besteira, na é verdade. dissertação, crime organizado. Você vai ter que pegar a Lei 12.850, lá a lei nova do crime organizado, e você pode ter que fazer a dissertação sobre crime organizado. Não, eu ia fazendo uma besteira. E organização Eu tenho que deixar criminosa? O curso inteiro de primeira inteiro, fase. que isso? Tá. Não, a gente só vai dar um desconto bacana porque a pessoa não vai ter tanto tempo assim para assistir. Professor, Tem que saber, porque pode cair algum tema no crime de legislação especial, onde ele vai misturar penal e processo. É o pulo do gato. Você Entendi, percebe? entendi. Né? Ou prisão temporária, tem uma lei específica, então... Professor, nada né? impede desses caras pedirem a parte jurisprudencial agora, informativos e tudo mais. No curso, vocês vão acabar entrando um pouco a nisso, gente né? eu aconselho o seguinte, pegar súmulas, saber muito bem as súmulas, né? Tá. Então tem súmulas novas aí do STJ, tem algumas súmulas do Supremo, né? Entendi. Então tem que saber muito bem as súmulas, pelo menos falo da minha matéria, penal e processo penal, né? Informativos do Supremo, não tem tanta relevância para nós nesse momento agora. Tá. Tá? Mas em Poderia relação- sim, se sobrar tempo, falar, vou dar uma olhada nos informativos para ver o que está rolando ali no E quando o Supremo, assunto for né? pertinente, principalmente no caso da redação, vocês trazem à baila Sim, a gente vai trazer, questão, exatamente, não é? Tá. exatamente. Bom, eu fico aqui, minhas palavras finais de desejar sorte a todos os senhores, saberem que vocês vão ter aí um curso com todo respeito, né? Fazia tempo que é um sonho, para mim, o NEAF sempre foi de fazer um curso com gente que eu gosto e gente preparada para aquilo. Claro que eu quero muito que o professor, tanto o professor Andreucci quanto o professor Clisman, tenham capitaneando aí um curso longo da promotoria com vocês. Deus sabe o momento das coisas, a gente tem preparado as coisas para que chegue o momento, mas da forma correta, onde o aluno vá para uma prova, a gente sempre fala aqui, né, Andreucci? Claro. Com testes, com simulados, mensais, meio que um boletim mesmo de acompanhamento, que vocês chamam de coaching hoje, e no nosso curso isso vai ter. E quando a gente vê um aluno passando numa prova dessa, o Andreucci falou hoje para mim, uma prova de Sim. nível alto, Foi. ele provavelmente daqui 2, 3 anos, de repente vai ser um colega do professor Sim, como com promotor, certeza, né? com certeza. Porque essa prova não foi mole, hein, professor? Não foi, cada vez está ficando mais difícil, né, Alessandro? A concorrência, pessoal, vai ficando cada vez maior, né? Agora, conta pra eles Então- aquela história da tua prova, que eu não aguento. Até hoje De eu qual, acho que é Alessandro? mentira. Que- acho que era mentira a que eu tua prova esqueci. que o senhor fez de promotor, que são 100 questões. eu não sou tão antigo assim, né, pessoal? Entrei em 88 no Ministério Público, né? Eu tô no MP, então, para 2015, eu tô aí fazendo o quê? 27 anos, por aí, né? Então, a minha prova era escrita na primeira fase, eram 100 questões escritas na primeira fase do Ministério Público. Hoje são testes, né? No meu tempo eram 100 questões escritas, eles davam um caderno de resposta desse tamanho, memorar, mesma hora, viu? Acho que eram 4 horas. E eles davam um caderno desse calhamaço 100 questões e nós tínhamos um espacinho para escrever. E tanto que quando se entregava a prova, o pessoal pode perguntar para os promotores mais antigos, eles tinham que bater o em branco lá, o que ficou em branco, batia um carimbinho na nossa frente ali na hora da entrega, né? O sujeito só Quer dizer, soubesse umas 5, hoje o teste ia ficar carimbando lá um ficava tempão. carimbando um tempão. O teste, ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens. A escrita também tem as suas vantagens e desvantagens. Porque se você não soubesse, não tinha como enrolar. Que é mais ou menos agora na segunda fase. Então, não tem como você não sabe nada sobre o tema. Você vai enrolar o quê? Você Não, e percebe? uma coisa que nós falamos Tá? hoje de manhã, a história pode mudar agora. Porque de É. repente o sujeito passou raspando na primeira Na fase. primeira fase vai bem agora na segunda, É, porque ele ele não é bom de arrebenta. teste, mas gosta de escrever. Isso é bom, isso não é bom. Agora, Mas- o pessoal que tem dificuldade na escrita tem que pegar firme aí, né? É, né?
Opa, erro Às de vezes falar é uma português, coisa, não pode né, mestre? ter, Na hora de tem colocar que tomar no papel, cuidado. que ele Não vou dizer tenha- que a gente também escreva perfeitamente, Claro. não é isso. Um errinho ou outro, obviamente, que todo mundo tem. Mas ter Agora, lógica, coesão sim, no texto. claro, sem dúvida nenhuma. Ó, por isso Né? que nessa primeira parte, a Adriana acho que vai Sim. salvar a lavoura. Hoje, por exemplo, uma das decisões que nós tomamos foi essa. A Adriana, sim, ela vai ter de trabalhar. Por exemplo, o Andreucci vem e dá, primeiro, redação possível. Ele coloca na tela e dá uma aula expositiva, beleza? A professora Adriana, não, ela vai colocar redação possível. Como deveria ser escrito? Ela vai ter que colocar o exemplo. A gente já até combinou Já. aqui, para que a professora mostre um exemplo de redação e um exemplo das discursivas. Sim. Que daí o aluno pode ver uma e outra. Olha, mestre, desculpa, peguei o senhor aqui no final de aula, Imagina. já gravando, mas eu acho que é salutar para o aluno saber Sem que dúvida. nós estamos direcionando um trabalho bacana para eles. Obrigado, André. Obrigado, Alessandro. E boa sorte para vocês. Boa sorte também pro pessoal, né? Você vai continuar ainda? Vou Vai eu falar vou, mais alguma coisa eu vou pro parar pessoal? por aqui. Hoje Né? já chego, já Então tá terminou bom. o expediente. Que eu 14 também- horas de trabalho já está bom. Eu também já vou. Pessoal, boa sorte. E nós vamos, obviamente, nos encontrar aí em outras oportunidades, né? Obrigado, pessoal. Obrigado, Andreucci. Tchau.